Olá, gente. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Depende da hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqui é o Vitor Mendes, professor de musicalização. E recomeçando então as nossas videoaulas nesse ano de 2021. Feliz de estar de volta aqui com vocês. Vou fazer então o primeiro vídeo, retomando um pouquinho o que a gente falou na aula passada, na nossa primeira aula, fazendo um breve resumo. E depois, como de costume, vou propor uma canção para a gente cantar, né? Mas então, nessa primeira aula, eu conversei um pouco com vocês, dizendo justamente que acho importante esse ano a gente ampliar um pouco o assunto da aula, né? Para que a aula de musicalização não seja simplesmente uma aula de canto, né? Porque afinal no projeto a gente tem uma professora de canto. Temos aulas de canto. Então, claro que na aula de musicalização, a voz é o nosso principal instrumento, talvez. Mas a gente pode aproveitar esse espaço para conhecer de maneira mais ampla a música. Por isso que nessa primeira aula, eu fiz aqui um roteiro que eu mandei para vocês, né? Onde a gente falou sobre 3 temas, né? Ou 3 características da música que eu acho que são importantes que a gente tenha cada vez mais definido na nossa cabeça, e a gente vai falar disso sempre, né, no decorrer do ano. São 3 assuntos, certo? Melodia, harmonia e ritmo. A gente falou, por exemplo, que a melodia é uma sequência de notas tocadas ou cantadas que se relacionam entre si formando um discurso musical. É o tema principal das canções. Quando cantamos é onde se apoia a letra da música. Então, basicamente, a melodia, a gente pode pensar que é o discurso principal da música, é o que está sendo cantado, né? Ou aquilo que está sendo tocado, mesmo se a música não tiver letra, é aquele instrumento que está fazendo a melodia principal, o tema principal, né? Por exemplo, pode ser uma flauta, né? Pode ser um violino, pode ser inclusive um violão, né? O violão aqui é um instrumento harmônico, mas que eu posso fazer melodias também, né? Ó, uma melodia. Então, a gente falou bastante sobre isso e concluiu diversas coisas, né? Sobre os instrumentos, sobre como a melodia acaba sendo o discurso principal da música, né? Então, por exemplo, nessa canção que eu toquei um trechinho, Asa Branca, melodia seria isso aqui, né? Ó. Seria esse discurso, essa linha, essa sequência de notas. E aí é importante vocês notarem que na melodia a gente tem uma nota tocada em seguida da outra. Elas não são tocadas ao mesmo tempo, né? Quando a gente toca várias notas ao mesmo tempo, a gente entra no nosso segundo tema, que foi a harmonia, certo? Que eu defini naquele arquivo que eu mandei para vocês. Se alguém está sem o PDF, me avisa, tá? Se alguém não está achando, me avisa, por favor. Que é o conjunto de acordes formado por notas tocadas ao mesmo tempo que formam a música. Em geral, a harmonia é tocada por um instrumento de acompanhamento, como um piano ou violão, né? A gente falou também que a sanfona pode ser um instrumento de acompanhamento. O violão é muito comum para se acompanhar. Até demos o exemplo assim, que se você vai cantar num lugar e você precisa de um músico ou de uma musicista para te acompanhar, dificilmente você vai chamar apenas um flautista ou uma flautista, ou um violinista ou uma violinista. Você vai chamar alguém que toca um instrumento de acompanhamento. Ou seja, um instrumento que ele é mais harmônico do que melódico, né? Então, o que é a harmonia? A harmonia, por exemplo, da Asa Branca, se for pensar, é isso aqui, ó. São os acordes. São
são notas tocadas simultaneamente, né? Aqui eu estou tocando, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 sons ao mesmo tempo, né? Diferente da melodia. Tudo bem? Então a harmonia é o que está acompanhando a melodia. Tá legal? E por fim falamos do ritmo, que está definido aqui como a repetição de uma ideia ou de um movimento num determinado espaço de tempo. Está presente na nossa vida cotidiana quando andamos, respiramos, falamos. O nosso coração, por exemplo, bate num determinado ritmo, né? Na música, muitas vezes, é o que define o estilo ou o gênero da canção. Falamos então sobre isso, como o ritmo determina, muitas vezes, inclusive, o tipo da canção, o estilo da canção. Se vai ser um bolero, um baião, uma valsa, um samba, né? E aí a gente viu até um vídeo de um percussionista, deixa eu baixar aqui um pouquinho, né? Então, se, por exemplo, eu começo a fazer um som, né? Com uma determinada repetição, isso já se torna um ritmo, né? Então a gente pode pensar que o ritmo nada mais é do que um padrão sonoro, né, que vai se repetindo com o tempo. Por exemplo, o baião, né? E assim por diante. Bolero. Então o ritmo, ele dá unidade. É como se ele pegasse a melodia e a harmonia e colocasse ali um reloginho nas duas, né? Determinando um andamento, uma velocidade na troca dos acordes, inclusive dando uma sensação no nosso corpo, né? Quem aqui tem várias bailarinas aqui no grupo, né? O pessoal que dança. Então a gente sente a música com o corpo. E quem manda nisso é o ritmo. Tá bom? Essas foram as 3 características que a gente tratou na aula. E aí depois falamos, e aqui já vou propor um exercício para a gente fazer daqui a pouco, sobre as 7 notas musicais, né, que vocês já conhecem: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo, né? A gente repete a Dó no final, formando aí uma oitava. Quando a gente fala uma oitava, é porque são 8 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas como a nota Dó é repetida, na verdade a gente só tem 7 notas musicais. E falamos também sobre como a gente analisa a distância entre essas notas, que a gente chama de intervalo, né? E descobrimos que a gente usa na música a palavra tom como unidade de medida. Né? Até brinquei com vocês, se eu vou daqui para o Rio de Janeiro é 450 quilômetros. Se eu vou daqui até a padaria, é 100 metros. Né? Se eu vou do Dó para o Ré, é um tom. Ou seja, o tom é uma unidade de medida de distância entre as notas. E a gente fez um exercício para treinar e visualizar justamente isso. Né? E aí tem um detalhe importante, que tem 2 intervalos entre as notas, que eles são um pouquinho menores, né? que são chamados de meio tom ou de semitom, né? Que ele tem metade de um tom. Onde ele aparece? Do Mi para o Fá e do Si para o Dó. Tá? Então esses 2 lugares, essas 2 notas, a gente sempre tem que ficar atento para lembrar que eles têm meio tom de intervalo. E aí, a gente fez um exercício com a escala maior, onde eu fiz uma escadinha aqui com os degraus, né? Se vocês tiverem aí o arquivo, é legal vocês darem uma olhadinha. Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Fizemos aqui essa escadinha, onde cada nota é representada por
por um degrau, né? Então aqui, por exemplo, do Dó para o Ré tem um tom, do Ré para o Mi tem um tom, do Mi para o Fá tem meio. Temos um degrau um pouquinho menor. Mesma coisa acontece lá em cima do Si para o Dó, né? Então o que a gente vai fazer hoje? Como exercício, aproveitando aqui esse vídeo. A gente vai fazer alguns exercícios cantando a escala maior, que é essa escalinha, essa escada aqui, né? Essa escadinha aqui nada mais é do que a escala maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá bom? Como é que vai funcionar o nosso exercício? Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou tocar aqui. Eu vou tocar a escala num registro um pouco mais confortável para vocês cantarem. Então vai ficar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então o que eu queria que vocês fizessem agora, como exercício? Fica mais fácil se vocês pegarem uma folhinha e escreverem aí, né? As 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó no final. Tá? O que eu quero que vocês façam? Primeiro que vocês cantem comigo a escala, subindo e depois descendo. Então, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora a gente desce lá de cima. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Por isso que é bom se vocês escreverem, porque na volta, quem não tem prática, acaba se perdendo um pouquinho. Então vamos lá? Quero que vocês cantem comigo aí de casa, tá bom? Então vamos lá, eu vou subir, depois vou descer e depois a gente vai fazer um outro exercício. Tá? E vão abrindo os ouvidos aí para vocês se acostumarem com o som dessa escala. 1, 2, 3 e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Descendo. 3 e Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Mais uma vez. 3 e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Desceu? Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Muito bem. Agora vai ser a parte mais interessante do exercício, que vai ser o seguinte, né? Para a gente se acostumar com o som dos intervalos, ou seja, com um som, com a diferença de uma nota para outra, a diferença de altura, né? Se a gente está pensando numa escadinha, né? A gente está falando na diferença de altura de uma nota para outra, né? A maioria delas tem um degrau igual, e mais do Mi para o Fá você tem um degrau menorzinho, e do Si para o Dó também. Então o exercício vai ser o seguinte, eu vou tocar aqui uma nota, Dó, e vocês aí em casa vão falar a próxima, vão cantar a próxima. Então primeiro eu vou fazer aqui para vocês entenderem, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Entenderam? Só que eu não vou cantar aqui, então eu vou fazer a nota e vocês vão cantar em seguida a próxima nota. Vamos tentar? Então vamos lá, ó. 3 e Dó, Mi, Sol, Si,
Mais uma vez. 3 e Dó, Mi, Sol, Si. Toquei a última aqui para vocês, hein? Difícil? Mais uma vez assim para quem não conseguiu, ó. Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Importante quem está em casa, não canta a nota que eu estou cantando. Canta só a que eu pedi para vocês, a que eu não cantar, né? Pra gente ir intercalando. Eu canto uma, vocês cantam outra. Eu canto uma, vocês cantam outra. Tá bom? Porque assim a gente treina mais a nossa percepção musical. Se você canta todas, fica mais fácil. Então vamos lá, confio em vocês, hein? De novo. 3 e Dó, Mi, Sol, Si. Deu certo? Vamos fazer agora ao contrário, né? Vocês vão começar aqui, ó, né? E eu vou falar as próximas. Então, por exemplo, vocês cantam aí. Dó, Ré, e eu canto aqui o Ré, Fá, Lá, Dó. Entenderam? Então agora vocês vão começar aqui com Dó. Tá bom? Vamos tentar, ó. Essa é a nota. 3 e Ré, Fá, Lá, Dó. Deu certo? Vamos mais uma? Vocês começam. 3 e Ré, Fá, Lá, Dó. Funcionou? Então, depois vocês me falam se deu certo esse exercício, né? E agora eu vou parar esse vídeo e vou fazer um outro vídeo de uma música para a gente cantar na quarta-feira, perdão. Acredito que todas vocês conhecem. E a gente vai fazendo assim, então vamos trabalhando um conteúdo mais geral de música e vamos cantando também, que senão vocês vão me matar, né? Que todos aqui adoram cantar e cantam muito bem. Então, bom exercício. Voltem aqui no vídeo quem não conseguiu fazer, quem não entendeu. Quem tiver dúvida me escreva. E até amanhã, né? Um beijo.